Você está prestes a descobrir algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a aviação. E eu não estou falando de dicas de viagem ou hacks de milhas. Estou falando de segredos que custaram vidas para serem descobertos. Coisas que as companhias aéreas gastam milhões em acordos de silêncio. Neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, existem aproximadamente 9.700 aviões no ar, quase 1,3 milhão de pessoas voando. E eu posso garantir uma coisa, 99% delas não fazem a menor ideia do que realmente está acontecendo a 10 mil metros de altura. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Nem todos esses aviões estão seguindo as regras de segurança que você acha que existem. Alguns dos segredos que você vai descobrir hoje foram escondidos por décadas. Outros continuam sendo escondidos neste exato momento. Então, se você quer continuar vivendo na ilusão de que voar é aquela experiência segura e controlada que vendem pra você, é melhor parar de assistir agora. Ainda aqui? Ótimo, porque o que vem a seguir vai fazer você questionar tudo que você pensava saber sobre aviação. Segredo 1. A máscara que não salva. Vamos começar com algo que todo mundo já viu. Aquela demonstração de segurança antes do voo. Coloque primeiro a sua máscara. Depois ajude os outros. Você ouve isso, balança a cabeça fingindo que está prestando atenção e volta para o seu celular. Normal, né? Mas e se eu te dissesse que aquela máscara de oxigênio tem um cronômetro? Isso mesmo, entre 12 e 15 minutos. Só isso. Em 2005, o voo Helios 522 perdeu pressurização sem que ninguém percebesse. As máscaras caíram. Os passageiros colocaram, respiraram aliviados. E então os 15 minutos acabaram. O avião continuou voando no piloto automático por 2 horas, todos inconscientes. A Força Aérea Grega mandou caças para escoltar. Os pilotos militares olharam pelas janelas e viram o copiloto desmaiado sobre os controles. O combustível acabou. O avião caiu. 121 pessoas morreram. Mas aqui está o plot twist que ninguém te conta. Aquelas máscaras não liberam oxigênio puro. É uma reação química. Quando você puxa aquela máscara, você ativa um candle químico que queima perclorato de sódio e ferro. Isso gera oxigênio e calor. Muito calor. Tão quente que pode derreter plástico se algo der errado. E quer saber o pior? Em alguns modelos mais antigos, se você puxar muito forte, o tubo pode se desconectar. Aí você fica ali achando que está respirando oxigênio, mas na verdade está só inalando o ar rarefeito da cabine. Mas e os pilotos? Os pilotos têm máscaras profissionais, com oxigênio contínuo direto de cilindros pressurizados, com microfone embutido, com vedação total no rosto, enquanto você tem uma vela química com prazo de validade. Segredo 2. A mentira da primeira classe. O sonho de consumo de todo mundo que já voou de econômica. Aquele assento que vira cama. Aquela taça de champanhe de R$500. Você junta milhas durante anos. Economiza. Sonha com o dia em que vai sentar ali na frente e ser tratado como realeza. E aí eu vou te dar a notícia que ninguém quer ouvir. Em um acidente aéreo, você está na pior posição possível. Estudos da Administração Federal de Aviação analisaram todos os acidentes de aviação de 1985 até 2000. Todos. E descobriram algo chocante. Passageiros sentados nas últimas 5 fileiras do avião têm 40% mais chances de sobreviver do que quem senta na frente. Sabe por quê? Porque na maioria dos acidentes o nariz do avião bate primeiro. A frente absorve o impacto. A primeira classe é pulverizada. Enquanto isso, lá atrás, a cauda se separa, mas mantém estrutura. É ali que os sobreviventes geralmente são encontrados. Voo 232 da United Airlines, 1989. Falha completa no sistema hidráulico. O avião tombou na pista, 112 mortos, mas 184 sobreviveram. Adivinha onde a maioria estava? No fundão. Mas quer saber quem tem o assento mais seguro de todo o avião? Não é nenhum passageiro, é o comissário de bordo. Aquele assento dobrável onde eles sentam de costas, estrutura de aço reforçado, cinto de 4 pontos tipo Fórmula 1, projetado para aguentar até 16G de força. Por que eles não fazem todos os assentos assim? Dinheiro. Um assento seguro, tipo o do comissário, custa $15 mil. Multiplica isso por 300 assentos.
minutos. Você acha que eles vão gastar 4,5 milhões a mais por avião para te proteger? Claro que não. Segredo 3. O avião que desapareceu 8 de março de 2014. Voo MH370 da Malásia. Airlines decola de Kuala Lumpur rumo a Pequim. 239 pessoas a bordo. Voo de rotina. 1h21 da madrugada. Último contato por rádio. Boa noite, Malaysian 370. E então, nada. O avião simplesmente desapareceu. Não explodiu. Não caiu no radar. Não enviou sinal de socorro. Desapareceu. Como se alguém tivesse apertado o delete no GPS. Mas aviões não são rastreados 24 horas? Você ia achar que sim, né? Mas não. Em 2014, a maior parte dos oceanos era uma zona morta de rastreamento. Se um avião voasse sobre áreas remotas, ele literalmente sumia do mapa. E aqui começa a parte realmente assustadora. Às 1h21, o transponder, o dispositivo que transmite localização, foi desligado. Manualmente. Alguém dentro do avião desligou o rastreamento. Para fazer isso, você precisa estar no cockpit, saber exatamente qual botão apertar e ter intenção de desaparecer. E 14 minutos depois, o sistema ACARS também foi desligado. Agora o avião estava completamente invisível. E então algo bizarro aconteceu. O avião fez uma curva fechada. Voltou sobre a Malásia. Voou deliberadamente ao longo de fronteiras entre espaços aéreos onde nenhum país tinha controle total. Quem quer que estivesse pilotando sabia exatamente o que estava fazendo. Por 7 horas, o avião voou como um fantasma, até que o combustível acabou e ele desapareceu no Oceano Índico. A maior operação de busca da história da aviação foi lançada. 120 mil quilômetros quadrados vasculhados. Custo $200 milhões. Resultado? Alguns pedaços de destroços. Nada mais. 239 pessoas evaporadas. Tá, mas hoje é diferente, né? Sim e não. Depois do MH370, novas regras foram criadas. Agora, aviões precisam reportar posição a cada 15 minutos via satélite. Mas se houver uma falha elétrica completa, se alguém desligar todos os sistemas, o avião ainda pode desaparecer. E as caixas pretas? Elas só funcionam por 30 dias depois do acidente. Depois disso, o sinal da bateria acaba. E se o avião afundar em água muito profunda, tipo os 6.000 metros onde o MH370 pode estar, boa sorte tentando achar. Segredo 4. O que você está bebendo? Você entra no avião, senta. Comissária vem. Gostaria de um café? Chá? E você aceita. Pega aquele copinho, dá aquele primeiro gole. E eu preciso te fazer uma pergunta. Você tem alguma ideia de onde vem essa água? Tanques internos do avião. Não é água engarrafada. É água que fica armazenada dentro do avião. E aqui está o detalhe que destrói. Esses tanques são limpos 4 vezes por ano. Isso significa que, entre as limpezas, a água velha fica ali por meses. Eles só vão completando. Em 2019, a Agência de Proteção Ambiental do Zikrauliu Sinel testou a água de 300 aviões. 15% continham coliformes fecais, bactérias de fezes, E. coli, salmonela, até traços de norovírus. E quer saber onde tem mais bactérias no avião? É o botão da descarga. Estudos encontraram mais de 95 tipos diferentes de bactérias naquele botão. 265 unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. Para comparação, um vaso sanitário comum de casa tem cerca de 50. O botão da descarga do avião é 5 vezes mais sujo. Mas eles fervem a água. Isso mata as bactérias. Você acha mesmo? Em altitude de cruzeiro, a pressão é menor. A água ferve a temperaturas mais baixas, cerca de 85, 90 graus. Isso não é suficiente para matar todas as bactérias resistentes. 2017. Surto de intoxicação alimentar em voo da British Airways. 52 passageiros doentes. Causa: água contaminada. 2018. Singapore Airlines. 23 passageiros hospitalizados. Todos tinham bebido chá ou café. A análise dos tanques revelou biofilme bacteriano nas paredes internas. Biofilme é aquela camada viscosa de bactérias, tipo aquilo que cresce na borda do ralo, só que dentro do tanque de água, sendo servido para você com um sorrisinho. E água engarrafada? Algumas companhias low cost foram flagradas, reenchendo garrafas com água da torneira. 2016. Ryanair fazia exatamente isso. Compravam garrafas de marca, esvaziavam, enchiam com água comum, recolocavam a tampa com cola. Vendiam por 3 euros. A única coisa 100% segura? Refrigerante lacrado ou suco industrializado em caixinha. A opção menos saudável é a única confiável. Segredo 5. Os compartimentos secretos. Você já olhou para o teto do avião e viu aqueles painéis, luzes, botões, compartimentos de bagagem. Mas e se eu
te dissesse que tem um andar inteiro escondido ali, em aviões de longo curso, tipo Airbus A380 ou Boeing 777, existem compartimentos secretos acima da cabine de passageiros. Não são compartimentos de bagagem, são quartos. Camas estreitas, cortinas, escurinhas, sem janelas. Cada quarto tem menos de 2 metros de comprimento. O teto é tão baixo que você não consegue ficar em pé. Por isso, a galera da aviação chama de crew coffins, caixões da tripulação. Em voos de 12, 14, 16 horas, os comissários se revezam. Metade trabalha, metade descansa. E eles descansam ali. A porta é camuflada. Pode ser um painel no teto que vira escada, uma entrada disfarçada atrás da cozinha, um alçapão no teto próximo ao banheiro. Dentro, temperatura de 18, 20 graus Celsius, ou seja, frio. Sistema de ventilação independente que nem sempre funciona. Sem comunicação direta com a cabine. E detector de fumaça. Porque sim, tem risco de incêndio ali. 2019, voo Singapura-São Francisco. Comissária subiu para descansar. 90 minutos depois, não respondeu. Colega foi verificar. Ela tinha desmaiado. Superaquecimento. Sistema de ventilação tinha falhado. Precisaram fazer um pouso de emergência no Alasca. Um Boeing 777 pode ter entre 6 e 10 camas. Um A380 até 16 camas em 2 níveis. Você pode estar voando em um avião de 2 andares e só saber de um deles. E aqui vem a parte que ninguém fala. Esses compartimentos têm saídas de emergência independentes. Em caso de evacuação, a tripulação pode sair direto por ali, sem passar pela cabine principal. Então, tecnicamente, em uma emergência, a tripulação pode evacuar antes de você. Mas eles são treinados para ajudar. Sim, mas instinto de sobrevivência supera treinamento. Em 67% dos acidentes com evacuação, pelo menos um tripulante saiu antes de auxiliar todos os passageiros. Segredo 6. O crime a 10 mil metros. Voo noturno. Você acomoda sua mochila no compartimento superior. Tudo seguro. Você relaxa, coloca a máscara de dormir, fecha os olhos. E então alguém abre seu compartimento. Silenciosamente, profissionalmente. Zíper aberto, carteira retirada, dinheiro sumido, zíper fechado. Tudo em menos de 40 segundos. Bem-vindo ao mundo das quadrilhas especializadas em roubo a bordo. Funciona assim. Pessoa 1, o observador, embarca primeiro. Observa quem tem eletrônicos caros, relógios, joias. Memoriza onde cada um senta. Pessoa 2, o distrator, senta perto da vítima. Durante o voo, cria uma situação. Derrama bebida, pede ajuda, finge passar mal. Pessoa 3, o executor, age durante a distração. Abre o compartimento, pega, fecha, sai. E o mais assustador, eles não guardam o item roubado com eles. Escondem no banheiro, atrás do espelho, dentro do compartimento de toalhas. Quando o avião pousa, você descobre o roubo. A polícia vem. Revistam os suspeitos. Não encontram nada, porque tá tudo escondido no banheiro. Depois que todo mundo sai, um último membro da quadrilha, geralmente alguém da limpeza do aeroporto, entra no avião e recupera tudo. Casos assim já aconteceram em voos da Emirates, Thai Airways, Singapore Airlines. E o pior, a companhia aérea raramente assume responsabilidade. A bagagem de mão é de responsabilidade do passageiro. Por isso, nunca coloque objetos de valor no compartimento superior. Guarde tudo embaixo do assento da frente, com o zíper virado pro lado contrário. Use um cadeado se possível. Ladrão de avião tem pressa. Se tá trancado, ele pula pra próxima vítima. Segredo 7. Os códigos secretos. Você já reparou como os comissários às vezes falam coisas estranhas? Eles se comunicam usando termos que você não entende. Não é jargão técnico. São códigos. E alguns deles você definitivamente não quer ouvir. Code Yellow, alguém tá passando mal. Vômito, desmaio, nada grave, mas precisa de atenção. Code Red, fogo a bordo, fumaça, chamas, potencial catástrofe. Code Adam ou Code 7600, sequestro. Alguém tomou controle do avião. E agora vem o pior. Code 300, ou Mr. Skyborn, significa que alguém morreu durante o voo. Sim, morreram, ali, no assento. E você não faz a menor ideia. Mas eles não avisam? Claro que não. Imagine o pânico. Então eles usam códigos, movem discretamente o corpo para primeira classe se tiver espaço, ou para galley, ou simplesmente deixam lá, cobrem com um cobertor e fingem que a pessoa tá dormindo. Jim Wilson, código para quando há um caixão na carga. Sim, aviões transportam corpos humanos o tempo todo, lá embaixo, no compartimento de carga, junto com sua mala. Philip, passageiro extremamente irritante causando problemas. VIP às avessas. Very Irritating Passenger. Souls on Board, ou SOB, usado em emergências quando a torre pergunta quantas pessoas tem no avião. Eles não perguntam quantos passageiros, perguntam quantas almas, porque em uma emergência, o que importa é quantas vidas potencialmente se perderão. E o código mais importante, 75500. Se você ouvir o piloto dizer Squawk 75500 pelo rádio, o avião foi sequestrado. É o código universal de hijacking, e ele foi criado por causa de um homem que entrou para a história
como o único sequestrador aéreo que nunca foi pego. Segredo 8. O sequestrador fantasma. 24 de novembro de 1971. Um homem de terno preto compra uma passagem de última hora. Nome: Dan Cooper. Ele embarca no voo 305 da Northwest Orient Airlines, Boeing 727. Voo tranquilo até que Cooper chama a comissária. Entrega um envelope. Eu tenho uma bomba. Quero $200 mil e 4 paraquedas, sem truques. A comissária olha dentro da pasta dele. Fios, cilindros vermelhos. Parece real. O avião pousa em Seattle. Passageiros são liberados. Cooper permanece. O dinheiro chega. Os paraquedas chegam. Cooper verifica tudo profissionalmente. Ele ordena: voe para Mexico City. Altitude baixa. Velocidade baixa. Rampa traseira aberta. O avião decola. Noite escura. Chuva pesada. Temperatura abaixo de 0. Cooper amarra o dinheiro no corpo. Coloca o paraquedas. E pula. No meio da tempestade. Sobre floresta densa. À noite. Com $200 mil amarrados no peito, o FBI lançou a maior operação de busca da história. Vasculharam milhares de quilômetros quadrados durante anos. Resultado? Nada. Alguns anos depois, um garoto achou alguns maços do dinheiro enterrados na margem de um rio. Mas Cooper nunca foi encontrado, morto ou vivo. Por causa dele surgiram as travas Cooper Veins, que impedem a abertura das portas traseiras em voo. Até hoje, é o único sequestro aéreo não resolvido da história americana. E a pergunta permanece: ele sobreviveu? Está vivendo em algum lugar com o dinheiro? Ou morreu naquela floresta gelada? Ninguém sabe.